Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com o presidente da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o ambientalista Anivaldo Miranda. Ele fala inicialmente sobre o projeto de lei do governo em tramitação na Câmara Federal, que trata da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Professor Anivaldo Miranda, seja bem-vindo também ao Frente a Frente. E eu perguntaria ao senhor, nesse momento grave, dessa tragédia humanitária que assola o país, que concentra a atenção na superação da crise, né, e do luto, que mais de 400 mil famílias estão vivendo nesse momento, eu pergunto, como o senhor vê a tramitação desse projeto e, em geral, a avaliação que o senhor faz sobre a política nacional de sustentabilidade ambiental no Brasil? E obrigada, mais uma vez, por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Gorete, esse espaço generoso, fundamental para aclarar o debate racional dos problemas brasileiros e alagoanos. E quero dizer que estamos vivendo tempos muito estranhos e muito sombrios. Há uma tentativa de fazer tramitar de maneira, digamos assim, célere, sem nenhum debate com a sociedade, um projeto de lei que representa o desmonte de quase meio século de construção da política pública de meio ambiente e de recursos hídricos no Brasil. Muito mais focada, claro, na legislação do licenciamento ambiental. É, de fato, um golpe, digamos assim, muito duro para todos que têm construído essa política nas últimas décadas. É uma coisa que vai na contramão do mundo inteiro e do que está acontecendo internacionalmente. Mas o mais grave é que essa iniciativa, que traz o nome do deputado Nery Geller, que é lá do Mato Grosso, e que é vice-presidente da Frente Agropecuária, é um tiro no pé, não somente da política ambiental, mas também da economia brasileira, visto que há no Brasil um grande equívoco. Nem para todos é equívoco, para alguns isso é feito deliberadamente. Ou seja, há uma tentativa de fazer uma contraposição entre política ambiental e desenvolvimento econômico. Isso é uma ideia completamente distorcida, para alguns equivocadas e para outros é uma coisa de má fé, visto que no mundo atual as variantes da economia e do meio ambiente, elas têm que se harmonizar e complementar para que qualquer país do mundo possa ter uma visão estratégica, né, do seu futuro. E do seu futuro visando o bem-estar da sua população, a solidez do seu desenvolvimento, porque não dá mais para interpretar a questão ambiental como se fosse apenas um hobby de algumas pessoas preocupadas com as futuras gerações, preocupadas com a paisagem, preocupadas com a preservação da natureza. Não, não. A questão ambiental é fundamental para a economia, não só porque é um elemento de modernização dos processos produtivos, mas também é estrategicamente vital para a continuidade de uma economia sólida, visto que desde da segunda metade do século passado, né, as próprias elites da economia mundial começaram a entender que os insumos principais para a produção, eles não são infinitos como nós imaginávamos. Nós temos insumos naturais, recursos naturais, hoje comprovadamente a caminho, né, do seu esgotamento. Então, se não houver um processo produtivo racional,
nós vamos herdar um planeta praticamente inviável para alimentar, né, e dar bem-estar a uma população que hoje está em 7, que daqui a pouco vai para 9 bilhões de habitantes. Portanto, a questão ambiental é fundamental para manter a oferta de água em quantidade e qualidades capaz de assegurar o processo produtivo e o bem-estar das populações. Precisamos da política ambiental para evitar o avanço da degradação dos solos no mundo inteiro, sua compactação, né, digamos assim, os processos erosivos, o avanço dos processos de desertificação em vastas áreas do mundo. Todos esses fenômenos, também como o fenômeno do aquecimento global, o aumento da temperatura no planeta, todos eles são fruto, é claro, de uma forma de produzir e reproduzir as condições de existência da humanidade de uma maneira irracional. E o Brasil é um exemplo claro disso. Estamos agora com reservatórios de geração de energia hidrelétrica nas regiões sul, sudeste e centro-oeste por mais um ano com volumes críticos, baixíssimos. E, pasmem, né? Desde o ano passado, a região Nordeste tem sido exportadora de energia para o Sistema Integrado Hidrelétrico Nacional. Ou seja, o Nordeste está exportando energia eólica, energia dos ventos, e está exportando também água da energia na forma de energia hidrelétrica vinda da bacia ou da calha do Rio São Francisco. Então, é claro que o sistema é interligado, né, e as regiões trocam cargas energéticas entre si, dependendo da situação dos volumes dos reservatórios de cada um em cada momento. Mas não é muito, digamos assim, natural que cada vez mais, não é, as regiões sul, sudeste e centro-oeste, que tinham altos índices de pluviosidade, de chuva, agora estejam precisando, né, cada vez mais da região semiárida do Nordeste para poder manter o equilíbrio do sistema. O que é que isso revela? Isso revela que nós já estamos começando a pagar a fatura da queima das florestas, da devastação dos biomas do Cerrado, bioma da Caatinga, bioma do Pantanal, né, dos Pampas, da floresta amazônica, etc., etc. E é também já a fatura do uso irracional da água, da compactação indevida dos solos, da degradação, né, dos recursos hídricos, enfim, né, da desordem na política ambiental. Nós temos uma política ambiental muito avançada do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista da sua aplicação prática, não. E agora isso vai se agravar muito mais se esse projeto de lei, né, da autoria do deputado Nery Geller, que está sendo tramitado urgentemente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, isso tudo vai se agravar se essa coisa, não é, de fato, for aprovada a toque de caixa, goela abaixo da sociedade, como estão querendo. Portanto, isso é um desserviço que vai deixar o Brasil ainda mais vulnerável. A posição brasileira, que já não é boa internacionalmente, do ponto de vista das suas responsabilidades ambientais internacionais, visto que o Brasil é signatário de vários tratados, acordos e convenção que vão da biodiversidade até o atingimento dos objetivos do milênio, que são objetivos, né, muito ligados à questão ambiental. Portanto, a nossa situação vai ficar precária. E isso volta também, não só em desserviço do povo brasileiro, mas da própria economia brasileira, visto que nós estamos caminhando para a posição, dada iniciativas desse tipo, de quase um pária internacional. O Brasil, que já foi vanguarda do avanço, não é, da sustentabilidade, dos novos tempos, de uma economia que tem que se dirigir para um sentido mais racional, e nós estamos regredindo. Fato lamentável que esse tipo de projeto esteja sendo urdido nas sombras para que, de repente, nós tenhamos mais este retrocesso na questão ambiental.
Professor, o senhor falou que o projeto está tramitando em regime de urgência. Isso significa pouca discussão ou quase nenhuma sobre ele antes da aprovação no âmbito da Câmara Federal. Isso não vem, por exemplo, na contramão dos interesses, inclusive, do agronegócio, porque a comercialização da produção brasileira, ela vai para a exportação, e os países que recebem nossos produtos têm conceitos muito bem estabelecidos sobre preservação ambiental e sobre a economia sustentável. Não pode entrar num conflito de interesses nesse caso? Sem dúvida, mas dentro do próprio contexto da agricultura de grande escala para a exportação, há interesses divergentes, porque você tem uma parte dessa agricultura que se faz de forma desordenada, na região amazônica, inclusive de forma clandestina, e você tem uma parte dessa agricultura que é muito bem estabelecida do ponto de vista da tecnologia, da sua capacidade de produção, e que depende basicamente do mercado internacional. Essa parte... É responsável pelo PIB do Brasil, não é? É responsável pela maior preocupação com essa questão. Mas, grosso modo, não é só a agricultura que vai sofrer com isso aí, porque, evidentemente, que os países europeus, os países mais desenvolvidos, e agora, com o concurso, por exemplo, da China, da Rússia e dos Estados Unidos, imagine, Rússia, China e Estados Unidos têm muitos pontos de divergência e até de confronto, mas nessa questão estão juntos para reavaliar a retomada dos acordos de Paris, que são os acordos que combatem os processos que estão agravando o aumento da temperatura no planeta e a questão do aquecimento global. Pois bem, o mundo inteiro, então, portanto, está se colocando de acordo que é preciso fazer alguma coisa, porque a crise ambiental no planeta é séria, muito séria. Inclusive, essa pandemia é indiretamente resultado disso. Ou seja, nós estamos ingressando em um século com muitas ameaças, uma delas é a ameaça do aparecimento desses tipos de, digamos assim, de epidemias virais e que são muito destrutivas, estamos vendo isso agora. Mas isso é resultado de quê? De desmatamento, aumento desordenado, não é, das atividades econômicas, ocupação indevida de áreas do planeta que estavam até então preservadas, um aumento da proximidade dos seres humanos com vida selvagem, né, que estava lá ancestralmente protegida, e nós estamos entrando em contato. Portanto, todo esse desequilíbrio, né, está nos levando cada vez mais a problemas, não só problemas para a saúde, como é a questão da pandemia, mas problemas ligados, como eu já disse, à perspectiva de esgotamento de algumas reservas naturais importantes para a vida moderna, né? Problemas de aumento da desertificação, da compactação dos solos, da fome, dos migrantes por questões, né, de degradação das condições naturais de sobrevivência das pessoas. Portanto, há como eu disse, há esse distanciamento, né, dos agentes da economia em função dessas realidades. Agora, há muitos setores no Brasil que, às vezes, até por ignorância, evidentemente, acham que vai ser o melhor dos mundos você não ter nenhuma regulação ambiental. Professor Anivaldo Miranda. Querem simplesmente desmontar a legislação. Né? E isso interessa muito os especuladores, especulação imobiliária, né? Aqueles que com a invasão de terras públicas, aqueles que especulam, não é, com indústrias poluentes, enfim, todos esses estão amando esse caminho. Mas esse caminho não é o caminho que interessa ao futuro do nosso país. Professor Anivaldo Miranda, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E só um minutinho estaremos de volta. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o ambientalista Anivaldo Miranda, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e fala inicialmente sobre esse projeto de lei do governo em tramitação na Câmara Federal, que trata da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Na verdade, professor Anivaldo, há quem diga que é a extinção do licenciamento ambiental com a aprovação dessa lei. O que pode, a médio ou a curto prazo, ocorrer, por exemplo, nessas relações já construídas, né, do Brasil com a Comunidade Econômica Europeia, com os países, né, nos tratados de preservação, digamos assim, da sustentabilidade ambiental no planeta. O senhor já falou anteriormente, mas é importante que o Brasil não fique isolado dessas tratativas, até para manter o seu desenvolvimento econômico e social. Sem dúvida, já existem movimentos e com a tendência da pandemia ir declinando, digamos assim, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na China, na Rússia, que são os países de ponta, né, digamos assim, no xadrez geopolítico, do Japão, né, da Alemanha, França, esses países de ponta do xadrez geopolítico, com o declínio, né, em algum momento, já está se dando, a gente ainda não tem segurança se vai ser um processo permanente já, mas há uma tendência declinante, então haverá um recrudescimento, né, dos movimentos que exigem dos governos no mundo inteiro a reavaliação exatamente das relações da humanidade para com a natureza. Ou seja, haverá uma exigência, isso já vem se dando, inclusive, nas ruas, né? Já antes da pandemia, né? A Inglaterra, inclusive, chegou a decretar, antes da pandemia, uma situação de emergência ambiental em função, né, das manifestações, principalmente da juventude do mundo inteiro, que está preocupada com o seu futuro, com o futuro e com as futuras gerações. Haverá um recrudescimento no sentido, né, de que as legislações de meio ambiente se tornem cada vez mais, digamos assim, avançadas, e que a economia se modernize no sentido do uso cada vez mais racional dos insumos naturais. Portanto, os países que estiverem marchando na direção contrária a isso, inevitavelmente vão ser atingidos, e o Brasil é um deles. O Brasil é um dos países mais estimados, mais admirados no mundo, não é? No final do século passado e começo desse, porque estava, apesar de todos os nossos problemas, na vanguarda, não é? desse novo mundo, dessa nova economia, né, mais racional, que se preocupa mais com o equilíbrio planetário, etc. E agora nós regredimos. E durante algum tempo já, através de portarias, daquilo que o atual ministro do Meio Ambiente chamou de oportunidade de ouro para abrir as porteiras e fazer passar a boiada, ele mesmo foi o líder do desmonte através de portarias, através, não é, de todo tipo de expediente, do desmonte, pouco a pouco, subreptício da legislação ambiental. Então, isso já tem colocado o Brasil numa situação desfavorável. Não é? Desfavorável. Porque, é claro, quando o mundo inteiro se apercebe de que chegou a hora de reunir todos os esforços
para, de fato, enfrentar as ameaças do aumento da temperatura do planeta, né? E o aumento da temperatura do planeta cada vez mais vai trazer catástrofes naturais. Já estamos vendo aí desordenamento, quer dizer, a desordem no regime de chuvas no mundo inteiro. Estamos vendo aí a repetição cada vez maior, não é, de estiagens mais prolongadas, enchentes mais pontuais e destrutivas. Estamos, a cada ano, vivenciando no mundo inteiro incêndios florestais, né, de grandes proporções. Nós vimos isso na Austrália, nós vimos isso em Portugal, na Espanha, né, se repetindo a cada ano. Nós estamos vendo isso nos Estados Unidos, na Califórnia, então, e vimos professor, isso pode-se no Brasil, está se repetindo. Pode-se deduzir que a aprovação, né, desse projeto, desse substitutivo, pode trazer grandes impactos para a economia, né, no sentido inverso do avanço, né, e também estabelecer, quer dizer, prejudicar a balança comercial do Brasil, ou seja, uma mudança, uma flexibilização na política de sustentabilidade nacional, do meio ambiente, pode sim atingir a economia, e no sentido contrário da economia, né? Totalmente, totalmente. Agora, são coisas que você não... A destruição ambiental você vivencia imediatamente, mas os reflexos sobre a saúde pública, sobre o bem-estar da população e sobre a solidez da economia de um país, isso se verá um pouco mais a médio e longo prazo. Mas nós já estamos nesse médio e longo prazo e estamos vivenciando isso tudo aí. É claro que quando você flexibiliza mais ainda uma legislação ambiental, né, que os governos no nível municipal e estadual não se esforçam muito para aplicar, e se você ainda desmonta os poucos mecanismos, né, legais que dão certa racionalidade ao processo da economia, aí realmente se instala o quê? O faroeste. E o que nós estamos vendo aqui? A queima das nossas florestas é a queima do nosso principal ativo, né, de desenvolvimento do futuro, que é a nossa biodiversidade. Quando você queima a floresta amazônica, você está queimando o diamante mais precioso que o Brasil tem, que é a biodiversidade, né, amazônica, a biodiversidade do Pantanal, né, e mesmo da Caatinga e do bioma do Cerrado. Mas, principalmente no contexto amazônico, a biodiversidade amazônica poderia ser uma das grandes saídas da modernidade desse país. Ou seja, nós poderíamos ser um país da ponta da indústria farmacêutica, da indústria de base para cosméticos, do extrativismo de grande valor agregado, né? E de toda uma economia que será a economia do futuro voltada em função da biodiversidade. Ao invés disso, nós estamos queimando aquele ativo para colocar o quê? Pastagens clandestinas, facilitar o roubo de terras públicas, que é o que mais acontece na região amazônica, e facilitar, né, de fato, a consolidação de uma ocupação que já existe, de hordas, não é, de madeireiros ilegais, de grileiros de terras públicas, na realidade são ladrões de terras públicas que estão devastando, né, o principal ativo, né, do futuro desse país, que é a nossa grande floresta amazônica, e tudo isso a troco de quê? Para colocar pastagens de baixo custo, de baixo retorno, né? Depois essas pastagens são abandonadas, porque é assim, você primeiro desmata a floresta verde, né? E aí as madeireiras ilegais levam a madeira, depois aquilo, durante 2, 3 meses, aquilo tudo seca. Quando vem o período seco, aquilo pega fogo. Depois do fogo, vem os que ocupam aquela terra para fazer pastagem de baixo poder produtivo. Aquelas pastagens imediatamente se degradam, né? Aí vem os processos erosivos, depois aquilo é abandonado, e o futuro é cada vez mais você ir transformando a floresta em savana, e depois de savana em deserto. É isso que está acontecendo.
E é o que vai acontecer. E é evidente que isso não interessa ao país, bem como não interessa ao país ficar construindo, levando para um outro momento, cidades inviáveis, que é o que nós estamos, né, construindo. Né? Essa lei digamos assim, que detona o licenciamento ambiental, também estabelece de vez a desordem na ocupação do solo urbano. Nós vamos construir cada vez mais cidades irracionais, cada um constrói do jeito que quer, entendeu? Evidentemente que a especulação imobiliária constrói do jeito que quer, embolsa o lucro e depois a sociedade vai pagar pelos efeitos disso. Né? Por que que as nossas cidades têm tantos viadutos e tantas obras desse tipo? Por quê? Porque não houve planejamento, porque não houve respeito à legislação ambiental. Então, de repente, nós estamos atochando as nossas cidades de automóveis, né? Você já não consegue andar mais, porque o Brasil apostou tudo na indústria do automóvel. A indústria do automóvel é muito poluente. E é evidente que quando você destrói a legislação ambiental, você está comprometendo a qualidade do ar, você está, evidentemente, no solo urbano, facilitando doenças pulmonares, você está fazendo com que as pessoas gastem cada vez mais horas sociais nos engarrafamentos, porque as cidades já não aguentam mais com tanto automóvel. E, evidentemente, que isso tudo serve a quem? A quem não quer legislação ambiental. E por isso que o Brasil coloca tudo no automóvel, deixa de lado a ferrovia, que é 4 vezes mais barato o transporte ferroviário em relação ao transporte rodoviário, a hidrovia, que é 9 vezes mais barata do que o transporte rodoviário, né? E o Brasil tem 11 mil quilômetros de costas e não usa as vias marítimas para escoar sua produção. Por quê? Porque aqui são os cartéis que mandam. E não só o cartel, evidentemente, da agricultura, né, que não quer ordenamento e que não quer sustentabilidade, porque quer embolsar os lucros o mais rápido possível, porque boa parte deles não são nem brasileiros, são capitais internacionais, e outros setores da economia que apostam nisso, especulação imobiliária, indústrias que não querem modernizar os seus processos e que jogam cargas poluentes de efluentes nos corpos hídricos, isso leva ao comprometimento da qualidade das águas, o comprometimento da qualidade das águas leva a problemas de abastecimento humano, vídeo que está acontecendo, né, recorrentemente agora no Rio de Janeiro, de rios como o Rio Tietê em São Paulo, onde já se enterraram bilhões, né? Isso tudo porque as indústrias não modernizam, não estou dizendo todas as indústrias, o Brasil já tem todo um conjunto de empresários industriais que entendem a importância da questão ambiental e dessa modernização, mas uma grande maioria ainda quer estar fora disso. Ou seja, é aquela política, cada um por si, Deus por todos, evidentemente que essa equação tira de todos a responsabilidade comum, conjunta, no sentido de construir uma sociedade minimamente racional do ponto de vista de como nós vamos produzir. E como vamos sobreviver também, né, professor? O deputado Nery Geller, né, é da autoria dele, bafejado aí pela frente da agropecuária, ele vai permitir, por exemplo, que estados e municípios flexibilizem mais ainda a questão do licenciamento ambiental, vai permitir que você já não tenha que atualizar os estudos de impacto, né, digamos assim, na reconstrução de grandes estradas, de grande impacto, né, e toda uma série de obras, né, e de outros, digamos definições assim, complementares, né? Vai ficar para estados e municípios. Vai se estabelecer um licenciamento autodeclaratório. É como você entregar a chave do galinheiro para a raposa. Então, cada um vai declarar que, não, eu atendi a tudo, está muito bem, acaba-se com isso, com a fiscalização ambiental, enfim. É estabelecimento do faroeste, né, no contexto da política ambiental. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o ambientalista Anivaldo Miranda, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Professor Anivaldo Miranda, nos fale agora sobre a atuação do comitê nessas frentes, né, em defesa da sustentabilidade ambiental. Como está a mobilização do comitê, uma vez que matérias dessa natureza sempre são colocadas ao debate com a sociedade, com as entidades representativas. E o comitê, claro, tem a sua participação garantida nesses debates. O que dizer hoje da atividade do comitê articulando essas discussões? Olha, você até nos dá a oportunidade de fazer uma ligação entre esse projeto de lei pirata, que estão querendo aprovar toque de caixa para desmontar o licenciamento ambiental, e a situação na bacia do Rio São Francisco, principalmente no Rio São Francisco. Por coincidência, nós estamos agora no Rio São Francisco com pelo menos 3 grandes desafios, né? E 3 grandes ameaças que estão, né, se desenvolvendo, também a toque de caixa, também longe da opinião pública, exatamente em função dessa tendência de sepultar a política ambiental no Brasil. Pois bem, neste mesmo momento, nós estamos começando a debater, e praticamente o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é a única instituição que está se esforçando para trazer informações e para trazer essas coisas ao debate, e que consistem, em primeiro lugar, no projeto de construção de mais uma barragem, né, a montante do município de Pirapora, em Minas Gerais, no Rio São Francisco, uma barragem cujo lago, né, aliás, a barragem vai ficar a 80 quilômetros da barragem atualmente existente de Três Marias, lá em Minas Gerais. Ou seja, depois de Três Marias, 80 quilômetros à frente, querem construir uma nova barragem. Imaginem, né, em um rio onde a capacidade de geração hidrelétrica já está esgotada, visto que as águas do Rio São Francisco estão sendo cada vez mais demandadas para outros usos, como o uso para pecuária, uso para agricultura, uso para navegação, uso para indústria, para mineração, uso para abastecimento humano, enfim. As populações estão aumentando, as demandas para os outros usos também, e é evidente que o uso da cascata do Rio São Francisco para a geração de energia hidrelétrica, que foi hegemônico até o final do ano passado e dava para acomodar isso, agora não dá mais, né? Ou você assobia ou você chupa a cana. Não dá mais para você expandir geração hidrelétrica no Rio São Francisco sem afetar os outros usos, como eu já falei. Entretanto, estão pensando em construir mais uma barragem, que seria a barragem, a unidade hidrelétrica lá de Rio Formoso, como eu disse, fica a montante do município de Pirapora, e vai causar grandes impactos. Vai significar a remoção de populações ancestrais que lá vivem,
vai significar o sacrifício de muitas culturas, vai significar, né, digamos assim, remoção de grandes populações e vai significar enormes impactos para a vida aquática, exatamente no trecho do Rio São Francisco, que está ainda, digamos assim, mais preservado do ponto de vista da sua biodiversidade, visto que regiões aqui como o Baixo São Francisco, praticamente várias espécies já foram extintas em função de todo o processo de degradação. Pois bem, além dessa ideia de construir mais uma barragem, isso está prosperando já há algum tempo, prosperando nas sombras, não é? O governo federal já deu passos no sentido de transferir o licenciamento desse processo para o Estado de Minas Gerais, que é o principal interessado, leia-se, o poder econômico lá local, o principal interessado nessa barragem, mas essa barragem não interessa aos outros estados da bacia. Porque se nós já temos problemas com a questão das vazões, né, o conflito entre geração hidrelétrica e agricultura, por exemplo, e outros, nós vamos aprofundar esse conflito dessa forma. Significa privatizar ainda mais a água do São Francisco em função de interesses eminentemente locais e localizados. Outro equipamento que querem montar é uma central nuclear com 6 usinas nucleares aqui em Itacuruba. Itacuruba fica a poucos quilômetros de Delmiro Gouveia. Fica situado exatamente naquela fronteira quádrupla entre Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Imagine você construir, não é, um equipamento de energia nuclear exatamente numa região semiárida como aquela e em cima do Rio São Francisco, que não tem plano B, porque o Rio São Francisco é a única alternativa que dá disponibilidade. Professor, a gente está verificando um probleminha na transmissão. Para 70% da quilômetros quadrados de usina nuclear com o Rio São Francisco não vai dar em boa coisa. E o terceiro, agora, só para arredondar, Gorete, é a ideia de prospectar petróleo aqui na Foz de São Francisco, em cima do terceiro maior banco de camarões que nós temos aqui, né? E outra coisa, numa região absolutamente complexa, isso tudo a toque de caixa. Nós viemos saber dessa questão, né, de prospectar petróleo na Foz de São Francisco agora. E tudo isso se realiza nesse espírito daí. Quer dizer, se discute tudo nas sombras, nos bastidores, quando você vê os projetos já estão caminhando, e é para isso que eles querem flexibilizar o licenciamento. Tudo isso seja imposto a toque de caixa. Não quer dizer, evidentemente, que o país não construa equipamentos. Né? Agora, isso tudo tem que ser feito dentro, né, de um contexto respeitado. Nesse contexto todo, o que dizer da efetivação da transposição do São Francisco? Está cumprindo o seu papel para o que foi feito? Um probleminha na transposição. Para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, e para essa parte mais semiárida de Pernambuco, o nosso comitê nunca foi contrário, sobretudo para abastecimento humano. Mas, desde o início, o comitê defendeu a ideia de que o projeto de levar essa água deveria ser um projeto eficiente, muito estudado, muito debatido, muito racional, poderia ter sido feito com adutoras, enfim, várias soluções racionais existiam para isso. Entretanto, quiseram fazer uma obra megalômana, né? Isso veio se desenvolvendo do final da ditadura militar, depois passou pelo governo Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, e agora continua nesse governo que está aí. E, evidentemente, que o comitê foi contrário e já alertava naquela época que a construção desses dois grandes canais, leste e norte, para levar água
né, dessa forma a céu aberto, né, com toda aquela ambição de levar 126 metros cúbicos por segundo, né, para esses canais, isso não daria certo. Primeiro, porque a disponibilidade, né, do Rio São Francisco ela já está praticamente toda outorgada, né, e, em segundo lugar, porque levar essa água e depois distribuí-la até chegar na ponta dos municípios, com todos os problemas que isso implica, e, sobretudo, o custo de levar essa água, que o custo em energia é muito alto, inviabilizou a transposição até agora. Até agora ainda não se chegaram a acordos sólidos entre os estados e o governo. Professor Anivaldo Miranda, nós percebemos aí um problema com a sua internet e a União sobre como pagar. Agora, já está feito, não adianta olhar pelo retrovisor, tentar dar uma solução racional a isso. Agora, já estão querendo aumentar a outorga, né, de água que vai para esses canais, antes mesmo deles estarem funcionando em sua totalidade. E é claro que isso cheira a conflitos futuros, visto que há que regular muitas coisas na bacia do São Francisco, porque todo mundo diz que ama o velho Chico, mas quem ama não maltrata. E até agora, o poder público, federal, municipal, né, estadual, e grosso modo, tem, e o mundo econômico também, o poder econômico, pensa apenas naquela equação de retirar água do São Francisco, mas ninguém está muito preocupado em ofertar água. Portanto, o programa da revitalização está aí, enterrado nas gavetas. O Rio está precisando de recarga de aquíferos, recomposição das suas matas ciliares, está precisando dar à natureza chance para produzir mais água, precisamos combater a erosão, precisamos combater assoreamento das águas do São Francisco, dos seus afluentes, precisamos regular o uso intensivo e desordenado das águas subterrâneas que estão fazendo os rios secarem. Enfim, precisamos de governança. Governança é a palavra, professor. Eu lamento informar que estamos no minuto final da nossa entrevista e peço que o senhor faça as suas considerações. Não, eu quero fazer considerações finais dizendo o seguinte, que nós estamos fazendo nossa parte. Aqui, por exemplo, no Baixo São Francisco, em Alagoas, o nosso comitê está entregando um tanque-pulmão para resolver a questão, né, da salinização das águas lá em Piaçabuçu, em parceria com a Casal. Vamos fazer o sistema de abastecimento de água aqui da aldeia Cariri-Chocó, isso tudo com recursos da cobrança pela água, feito pelo Comitê de São Francisco. Uma obra que demanda quase 7 milhões de reais, vai resolver o problema, né, de abastecimento de água de toda aquela comunidade ali em Porto Real do Colégio. Estamos fazendo o projeto Berçário das Águas, que ali em Piaçabuçu e na Foz do São Francisco, do lado de Alagoas e Sergipe, vai atender comunidades ribeirinhas, extrativistas e quilombolas do outro lado. E fizemos um termo de cooperação com o governo de Alagoas, o comitê vai financiar, né, a elaboração do modelo de gestão do Canal do Sertão. Também no contexto do Canal do Sertão, o comitê vai financiar em parceria com o Estado de Alagoas e com recursos do comitê a capacitação dos irrigantes ao longo do canal. Estamos ajudando, evidentemente, em vários outros projetos dessa ordem, tanto aqui como em todos os estados da bacia, Minas, Bahia, Pernambuco. Já fizemos termos de cooperação com todos esses governos. Em Pernambuco, vamos trabalhar lá na bacia do Rio Pajeú, com vários projetos. Na Bahia, estamos ajudando no sentido de fazer o ordenamento e, digamos assim, a identificação dos usuários das águas na bacia do Rio Correntes, que é uma bacia onde tem muito conflito pelo uso da água. Em Minas Gerais, estamos trabalhando no enquadramento dos afluentes e da parte alta do Rio São Francisco. Enfim, o comitê tem mais de uma centena de projetos em andamento, e essa é a resposta que nós estamos dando
Ou seja, de fazer, de fato, de um limão a limonada. O dinheiro do comitê é pouquinho, mas é um exemplo de que, se você faz as coisas no sentido de criar consensos, no sentido de harmonizar meio ambiente, preservação ambiental com desenvolvimento econômico responsável, moderno, que sirva e se consolide para o futuro, isso tudo é possível. E essa solução só se faz mediante o respeito ao que foi construído em quase 50 anos de política ambiental, e que não pode chegar qualquer um que ocupe o que quer que seja de posição nesse país para detonar e desmontar aquilo que o povo brasileiro está construindo com muito sacrifício, mas que aponta para o futuro, porque quem produz e quem faz economia pensando só no assando e comendo, embolsar imediatamente lucros e externalizar para a sociedade os custos, né, inacreditáveis da desigualdade social, da deseconomia ambiental, da degradação, evidentemente que este não é o modelo que nós precisamos. Pois bem, obrigada ao ambientalista Anivaldo Miranda, presidente da Bacia, do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, por essa participação aqui no Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.